Em algum lugar entre a ciência e a fantasia, existe uma região nebulosa que sempre constitui um campo muito fértil para ideias novas e desinibidas. Essas ideias acabam desaparecendo na história como a música das esferas ou se fossilizam em superstição como a alquimia e a astrologia. Mas antes que isso aconteça, elas podem perseguir a imaginação do homem durante séculos. Elas produzem seus efeitos sobre a ciência e os cientistas. Hoje, gostaria de contar a vocês a história de uma dessas ideias sombrias. Roger Boscovich. Nasceu em 1711, filho de mãe italiana e pai iugoslavo. Estudou para ser jesuíta, mas fez muitas coisas. Foi arquiteto, arqueólogo, diplomata, escritor e outras coisas mais. Não era um cientista, mas era letrado em ciências. Um dia, ele teve uma ideia. Suponhamos que a matéria consista de átomos. Essa ideia é velha. A novidade é que sabemos hoje, segundo Newton, que quando essas massas estão distantes umas das outras, uma força age entre elas. Ele elaborou um diagrama mais ou menos assim. Aqui é força, aqui é zero. E nesse eixo a distância entre dois átomos. Quando os dois átomos estão distantes um do outro, disse ele, a força entre eles é de atração. Isto é, menor do que zero. À medida em que se aproximam uma da outra, essa força torna-se maior, já que varia com o inverso quadrado da distância. Mas isso se aplica quando os dois átomos estão muito distantes entre si. Poderíamos querer verificar se isso ainda é verdade quando eles estão muito próximos entre si. Suponhamos que quando eles se aproximam muito um do outro, essa força se transforme e se torne não mais atrativa, mas repulsiva. Ela vai acima de zero nesse tipo de diagrama. Ficaria assim. Quando se aproxima ainda mais, a força vai tornar-se novamente atrativa, assim, e talvez novamente repulsiva. Ele disse, se a força tem essa forma, quando os átomos estão a essa distância, não existe força entre eles. Esse é o ponto onde a força é zero. O mesmo nessa posição e nessa outra. Não há força nenhuma entre os átomos. Mas essas posições não são equivalentes entre si. Nessa posição, por exemplo, embora a força aqui seja zero, caso os dois átomos se distanciem um pouco mais um do outro, a força torna-se repulsiva positiva e tenta separá-los. Se os átomos se aproximam um do outro, a força torna-se atrativa, negativa, e tenta uni-los novamente. Embora não exista força nessa posição, a posição não é estável. Por outro lado, suponhamos que estejam nessa posição aqui. Então não haverá força entre eles. Caso se aproximem um do outro, a força entre eles torna-se positiva, repulsiva e tenta afastá-los. Caso se afastem, a força torna-se atrativa, negativa e tenta uni-los. Essa posição é uma posição de equilíbrio estável. A ideia é que os átomos podem estar unidos em teias estáveis de matéria, constituindo o mundo que podemos observar. Essa não é uma ideia científica legítima, pois não faz nenhuma previsão. Não há como testá-la. Mesmo assim, é uma ideia extraordinária. A ideia é que a matéria é constituída de átomos unidos por campos de força em posições de equilíbrio estável. A legítima descoberta científica dos átomos foi feita no século seguinte por John Dalton. A legítima descoberta científica de campos de força foi feita no século seguinte por Michael Faraday. Ambos foram fortemente influenciados por essa ideia estranha e nebulosa de Roger Boscovich. Estabilidade. O estado de um objeto que retorna ao seu ponto de partida depois de perturbado. Como uma bola de gude. Todo átomo de cada objeto sólido no universo mecânico se encontra numa posição de equilíbrio estável. Uma posição não muito diferente da teia de matéria imaginada por Roger Boscovich.
Mas enquanto Boscovich concebeu a estabilidade em termos do jogo das forças newtonianas, a ideia influenciou no conceito dinâmico de energia. Talvez ninguém aprecie mais o fluxo de energia do que um bombeiro, especialmente quando o calor se vai. Calor é energia. E energia, em suas muitas formas, é uma das dinâmicas propriedades do universo. Qualquer que seja a sua forma e independente de sua finalidade, a energia está em toda parte. E sempre estará, como sempre esteve. Não importa os usos e abusos que se façam dela, a quantidade total de energia no universo jamais diminui. No depósito do cosmo, as prateleiras estão tão cheias de energia hoje como estavam na manhã em que o universo começou a funcionar. Isso acontece porque a energia é conservada, sem exceção, de forma estrita e absoluta. A energia não pode ser criada, nem destruída. Mas pode ser transformada de muitas formas diferentes. A energia pode ser potencial e cinética. A energia pode ser quase celestial e simplesmente infernal. Mas não importa onde ou como, mesmo quando não há calor, a energia flui de uma coisa para outra. Até mesmo de um sanduíche para o aprendiz de bombeiro. A energia flui de muitas maneiras, de muitas formas, e entre muitas coisas. A energia é armazenada de muitas maneiras, em muitas formas e em muitas coisas. É armazenada na forma de energia potencial, por exemplo, armazenada num tanque de gasolina, a qual está carregada de energia potencial esperando para ser convertida. E onde quer que seja armazenada, a energia potencial depende da posição. Não da posição do tanque, mas, neste exemplo, das posições dos átomos dentro das moléculas da gasolina. A maneira pela qual qualquer objeto armazena energia potencial depende da posição do objeto. Quanto mais acima da Terra esse objeto estiver, mais energia potencial gravitacional ele terá. E a energia potencial varia com a posição do objeto. Quanto mais próximo o objeto do chão, menor a sua energia potencial. É óbvio, então, que a energia potencial está relacionada à posição. Enquanto a energia potencial está relacionada à posição, a energia cinética está relacionada à velocidade. Naturalmente, um corpo que se movimenta com rapidez possui mais energia cinética do que um outro que se movimenta lentamente. Mas qualquer corpo pode trocar a energia potencial por energia cinética, trocando a posição pela velocidade. Mais ou menos da mesma maneira que a energia potencial de um objeto depende de sua posição com relação à Terra. A energia potencial de um átomo depende de sua posição dentro da matéria onde se encontra. Moléculas de óleo possuem uma grande quantidade de energia potencial. Seus átomos estão ligados em moléculas pela força elétrica entre eles. Quando em ignição, rearranjam-se em outras moléculas que contêm menor energia potencial. Os jovens bombeiros que aprendem a respeitar esse fenômeno têm o potencial de chegarem a ser bombeiros velhos. Independentemente da idade e das circunstâncias específicas, a responsabilidade essencial de um bombeiro é apagar incêndios. Essa tarefa exige frequentemente o uso de água. Primeiro, obter a água. Depois, levar a água do chão até as chamas.
Isso significa, no final, dotar a água de energia potencial. Mais uma vez, podemos observar o onipresente fluxo de energia, até mesmo no fluxo da água. Aqui há um trabalho a ser executado. Esse trabalho, proporcionado pela força da pressão da água, se transforma primeiro na energia cinética da água, deixando o bocal em alta velocidade. Quando a água sobe contra a força da gravidade, alguma energia cinética se transforma em energia potencial. Com uma boa equipe e suficiente pressão, a água pode chegar ao seu destino. De uma maneira ou de outra, o homem sempre desejou se elevar cada vez mais alto. Neste século, alguns chegaram a subir até uma altura de 400 mil quilômetros. E no século passado, esse impulso ascendente também foi muito forte, pelo menos na fértil imaginação de Júlio Verne. A viagem lunar, por ele imaginada, foi feita nas asas de um foguete disparado por um canhão. Impossível. Talvez. Mas segundo Júlio Verne, para chegar à Lua, tudo que os viajantes espaciais necessitavam era, antes de mais nada, de uma quantidade suficiente de energia cinética. Fora do campo da ficção científica, a gravidade da Lua pode, de fato, ajudar um projétil a concluir sua jornada. Até aí, tudo bem. Mas será que um veículo seria capaz de deixar a Terra sem um motor próprio? A ideia tem um enorme potencial, mas para chegar até lá será necessário algum trabalho. O trabalho requerido para erguer um objeto da superfície da Terra é representado pela força da gravidade integrada ao longo da distância. O trabalho é a variação da energia potencial. Se o foguete é para ser levado ao infinito, possuirá uma energia potencial zero. Assim, na superfície da Terra, sua energia potencial é negativa. Para escapar da Terra, ele deve receber alguma energia cinética. O suficiente para que sua velocidade não se reduza a zero antes que ele chegue ao infinito. Sua energia total é zero, tanto no infinito quanto na superfície da Terra. O veículo conseguirá deixar a Terra se sua velocidade inicial for de cerca de 11 km por segundo. Enquanto os astronautas sobem rapidamente com foguetes, os bombeiros tendem a subir com a própria potência. Por medidas de precaução, geralmente interditam os elevadores. Quando um elevador hidráulico não está disponível, isso os deixa a pé. Os bombeiros precisam mais do que pés firmes para subir escadas. Eles precisam de energia. Qual a sua fonte de energia? É o alimento que eles consomem. Para qualquer pessoa que precisar de alguma quantidade de energia para concluir o seu trabalho, o fato de a energia humana vir do alimento talvez não constitua surpresa. Mas isso talvez seja uma surpresa.
A quantidade de alimento necessária para se fazer um determinado trabalho pode ser calculada. Consideremos, por exemplo, a tarefa desse bombeiro e os fatores envolvidos. A energia potencial necessária deve ser igual a mgh. Isso equivale à sua massa vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura que ele atinge. Um bombeiro médio com roupas especiais pesa cerca de 90 quilos. A aceleração da gravidade é mais ou menos 10 metros por segundo ao quadrado. Um prédio de 10 andares tem cerca de 30 metros de altura. Assim, a energia potencial final do bombeiro, se ele tiver que subir os 10 andares, será 90 vezes 10 vezes 30, ou 27 mil quilogramas vezes metros ao quadrado, por segundo ao quadrado, também conhecido como joules, em homenagem a James Joule. Joule demonstrou que cerca de 4,2 joules equivalem a 1 caloria de calor. Assim, a energia potencial do bombeiro, mgh, corresponde a pouco mais de 6.000 calorias. Mas uma caloria alimentícia, o tipo de caloria sobre a qual os livros de regime não param de falar, é representada por C maiúsculo. E equivale, na verdade, a 1.000 calorias térmicas. Assim, o resultado líquido do esforço desse bombeiro, se ele tiver que subir até o alto do prédio de 10 andares, seria transformar cerca de 6 calorias alimentícias de suas reservas de energia em energia potencial. Essa é a minúscula fração transferida para a energia potencial do seu corpo 30 metros acima do chão. Para transformar a energia alimentícia em energia mecânica, o corpo humano é uma máquina surpreendentemente ineficiente. Essa máquina utiliza a maior parte dessa energia só para se manter em ação, respirando, digerindo, metabolizando e simplesmente se mantendo viva. Mas às vezes essa minúscula fração pode ser a solução para tudo. Essa minúscula porção torna-se força muscular vezes altura. Essa migalha de energia alimentícia transforma-se em trabalho. E trabalho é a transferência de energia de uma forma para outra. Um corredor, por exemplo, luta contra a própria inércia, transformando a energia alimentícia em energia cinética. Um saltador também começa fazendo o trabalho de se movimentar. Mas em termos de energia, ele leva as coisas ainda mais longe. Agora que ele já possui energia cinética, o praticante do salto com vara transforma a sua energia cinética em energia potencial, que é armazenada na vara. Essa energia, por sua vez, torna-se a energia potencial do próprio corpo do atleta pairando sobre a barra. A partir desse ponto, sua energia potencial volta a se transformar em energia cinética, finalmente dissipada em calor inútil. Apenas para manter o corpo vivo, o homem transforma constantemente energia alimentícia em outras formas de energia. Mas quando uma atleta exige o máximo do corpo, ela transforma apenas uma fração de sua energia alimentícia na variedade cinética ou potencial. Contudo, independentemente da quantidade usada, corpos em movimento ilustram muito bem a ideia de energia. Não importa a atividade. Impelir o corpo é trabalho. O trabalho é uma força, no caso, uma força muscular aplicada através de uma distância. O trabalho transfere a energia de um sistema para outro. Por exemplo, do interior de uma máquina infinitamente complexa, o corpo humano, para uma forma mais simples e visível, como a energia cinética e potencial de um disco durante o lançamento, ou a energia potencial de alguém subindo uma escada. Naturalmente, subir uma escada requer equilíbrio. Assim como lavar janelas também. No mundo físico, quando todas as forças estão balanceadas, existe equilíbrio. Mas o simples equilíbrio não é uma garantia de segurança. Segurança. Para se evitar acidentes como escorregões, tropeções e outros, é necessário um tipo especial de equilíbrio, o equilíbrio estável.
O equilíbrio estável pode ser observado num gráfico de energia potencial versus posição. A força agente no corpo tende a empurrá-lo na direção de posições de energia potencial menor. Quanto maior o declive, maior a força resultante. De fato, a força é igual a menos a velocidade de variação da energia potencial. Como ela depende do declive da energia potencial e não do seu tamanho, a energia potencial pode ser positiva ou negativa sem alterar o seu efeito. É claro que quando o declive é zero, não há qualquer força no corpo. Ele está em equilíbrio. Esse equilíbrio pode ser estável, como no caso de se estar aninhado com segurança num vale, ou instável, como ao se estar empoleirado de forma precária num pico. Em termos de força, esta é exatamente a imagem que Roger Boscovich tinha em mente. A energia potencial de um par de átomos de hidrogênio, por exemplo, tem uma posição de equilíbrio estável. As energias potenciais das interações entre átomos se devem às forças elétricas entre eles, provocando atração quando estão muito distantes. A distâncias menores, eles resistem à concentração. O resultado é uma posição de equilíbrio, onde a atração e a repulsa estão em perfeito balanceamento. Nessa posição, eles se reúnem numa molécula de hidrogênio. Equilibrada nos degraus da escada do bombeiro, a energia potencial depende da posição. A energia potencial é reduzida quando se move para locais mais próximos ao chão. O local onde a energia potencial é mais baixa, onde uma coisa não pode cair mais, é o único local onde a estabilidade já não importa. Quando um objeto inicia seu movimento e depois retorna à mesma elevação, a alteração de energia potencial é zero. Assim, do ponto de vista da física, apesar de toda essa saudável atividade, nenhum trabalho foi realizado. Ao mesmo tempo, exatamente em virtude de toda essa saudável atividade, um trabalho muito importante foi realizado. O curioso, quando a questão é analisada de uma perspectiva histórica, é que esses corpos fazem isso voluntariamente. Nos maus tempos, as máquinas eram utilizadas para transmitir e ampliar forças, mas não se pode dizer que os personagens eram voluntários. Ao contrário das máquinas de hoje, que aumentam a resistência do corpo, essas máquinas alongavam o próprio corpo. Muitas vezes, a simples visão dessas máquinas levava o pecador a confessar todos os seus pecados, reais ou imaginários. Essa prática, usada com muita eficiência contra prisioneiros aterrorizados, era conhecida como a apresentação dos instrumentos. Agora chegamos a um ponto crítico em nossa jornada. Aprendemos o que é força, aceleração, energia, trabalho e, na verdade, todas as ferramentas necessárias para resolver os problemas de mecânica. Que tipo de problemas você está preparando para resolver? Aqui está um bom exemplo. Este é um plano inclinado. No plano, um carrinho de massa dada. Aqui está o carrinho. A massa aplica uma força diretamente para baixo. Está preso ao barbante que corre sobre uma polia descendo em seguida. Aqui outra massa pendurada que exerce uma força para baixo nessa direção. Nesse ponto existe um certo coeficiente de atrito entre o carrinho e o plano. O plano é inclinado num ângulo dado, θ. A pergunta que poderia ser feita é: qual deve ser essa massa para que o carrinho mal consiga sair do lugar? Vocês sabem tudo o que é preciso saber para resolver esse problema. Vocês poderiam muito bem perguntar que avanço teria a cultura universal se você conseguisse encontrar uma solução para esse problema. Nenhum, é claro.
Mas você teria uma chance de experimentar as ferramentas que aprendeu. E eu poderia descansar um pouco enquanto você resolvesse o problema. Acima de tudo, esse é um problema tradicional. Centenas de gerações de estudantes enfrentaram problemas de planos inclinados e polias. É claro que sabemos que já naquela época os estudantes consideravam a mecânica uma matéria chata. Nossa tarefa é fazer com que sintam prazer em aprender ciência. E chegamos ao ponto onde, tradicionalmente, chateamos alunos com problemas. O que fazer, então? Os comitês que controlam o nosso trabalho debateram o problema e, finalmente, chegaram a uma conclusão. Fomos autorizados, então, a lhes apresentar os instrumentos. Verei vocês na próxima vez.